a dor pode apagar a promessa. E eu sinto de Deus, sabe, meus irmãos, de falar uma palavra, uma impressão muito forte da parte de Deus, que o Senhor quer falar com pessoas, que as dores, os traumas, tudo que você passou na sua vida, pode ter feito você de esquecer aquilo que Deus um dia prometeu para a tua vida. Sabe, eu sinto que Deus quer falar com pessoas específicas nessa noite. Quando eu preparava essa palavra, o meu coração ardia e eu sentia Deus direcionando essa palavra. Da seguinte forma, tem pessoas que sofreram, às vezes muito já, dentro de igreja, talvez na família, no trabalho, que você sofreu algumas coisas que fez como se fosse passar uma borracha naquilo que Deus um dia prometeu para a tua vida, ou aquilo que Ele falou a teu respeito. Mas eu quero dizer que quando o Senhor fala algo, é porque Ele quer restaurar algo sobre a nossa vida. Eu creio que Ele tem restauração para você. Eu creio que o Senhor quer te fazer lembrar de coisas que um dia Ele te falou. E eu creio que essa noite será especial para as nossas vidas, no nome de Jesus. Você crê nisso? Olha só, quando a gente lê esse texto, nós podemos ver uma coisa: elas vão lá, como era de costume, visitar o túmulo, e quando elas estavam chegando, o texto diz, que elas viram que a pedra não estava no lugar, a pedra ela tinha rolado, a pedra só rolou porque a promessa não morreu. Eu vou repetir isso: a pedra só rolou porque a promessa não morreu. O túmulo vazio é o grito de Deus dizendo: eu cumpro o que eu falo. Quando elas chegam ali, elas não conseguem entender isso, mas por toda a perseguição, por causa de tudo aquilo que eles viveram nos últimos dias, por causa da carnificina que foi feita com Cristo, todos amedrontados, ainda assustados. Tem um termo do grego, que quando Maria, ela está ali vendo aquela cena, olhando para o túmulo e vendo que a pedra tinha sido removida, diz que dentro dela houve uma escuridão, um temor, não apenas uma tristeza por Jesus ter morrido, mas ainda um peso muito grande de estar carregando aquela dor do luto de alguém que ela amava, de alguém que ela seguia. Então, quando ela olha aquilo, ela não consegue compreender aquilo que Deus estava falando, ou melhor, o que Deus estava fazendo naquele momento. E tem hora que nós vamos olhar e não vamos entender o que Deus está fazendo, pode estar escancarado nos nossos olhos, mas a gente não consegue compreender muita coisa que Deus faz. Tem coisa na nossa vida, é verdade ou não é, que passa um tempo e você fala assim: agora parece que isso está fazendo sentido para mim. Mas quando acontece, parece que não tem sentido nenhum. Tem coisas que acontecem na nossa vida, que na verdade não tem lógica. Mas aquele momento que ela estava vivendo junto com aquelas outras mulheres, não parecia fazer sentido nenhum. O que é isso? Tanto é que o texto, no versículo 5 diz assim: amedrontadas, as mulheres prostram-se com o rosto no chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Eu quero fazer um paralelo aqui em João, quando Jesus disse assim: Maria, ela se volta para ele e exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Quando chama pelo nome, quando falam com elas ali, alguma coisa acontece naquele momento. Porque sabe de uma coisa, queridos? A voz que venceu a morte é a voz que sussurra o nosso nome muitas vezes. E quando ela ouve essa voz, ela se vira e reconhece quem está falando. Porque na verdade a voz que nos chama pelo nome não é apenas um chamado, mas é um chamado de intimidade.
Maria, ela não só reconheceu a voz, mas dentro dela queimou, ela entendeu quem que estava falando com ela. E muitas vezes, queridos, as experiências que nós temos com Jesus, que mudam as nossas vidas, é aquela quando nós reconhecemos quem está falando com a gente. Sabe de uma coisa? É tão interessante que eu já conversei com algumas pessoas em algumas situações, que as pessoas falam assim: pastor, eu vivi a minha vida cristã, a minha caminhada cristã de uma forma, mas eu ainda não tinha me entregado. Eu já ouvi muitos relatos de pessoas falando assim: olha, eu tenho 2 datas que eu fui para a igreja. Eu tenho a data que eu fui e tenho a data que eu me converti. Tem a data que eu fui e tem a data que eu, na verdade, me encontrei. Porque ouvir a voz de Jesus nada mais é do que uma revelação pessoal de quem Ele é. E eu quero dizer para você, uma revelação pessoal de quem é Jesus sobre a tua vida muda toda a tua história. Quando você consegue compreender quem Ele é de verdade na sua vida, quem está chamando você pelo nome, muda toda a tua perspectiva de olhar a vida e as coisas. Quando nós temos essa experiência pessoal, algo diferente acontece com a gente. E eu quero dizer para você uma coisa: nós servimos a um Jesus que Ele, como diz o anjo, Ele não está aí dentro, Ele não está morto, Ele está vivo. Ele é um Jesus de experiências pessoais. Eu sinto que Deus quer chamar pessoas para um relacionamento pessoal, para uma experiência pessoal. Eu quero dizer algo para você, meu querido. Talvez você tenha vivido como Paulo disse aos Coríntios: olha, o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos para que não acreditem, para que não creiam. Sabe que talvez você possa estar vivendo uma experiência dessa forma. Fala: pastor, eu tenho estado na igreja, eu tenho vivido na igreja há tanto tempo, eu tenho frequentado cultos, eu tenho participado de reuniões, eu tenho escutado a palavra, mas muitas vezes parece que eu sento dentro da igreja e eu não consigo compreender, eu não consigo viver, eu não consigo, sabe, que isso entre no meu coração e mude toda a minha história. Eu tenho ouvido várias pessoas falando que têm tido experiências, mas eu não tenho tido ainda. Mas Paulo, quando ele vira para Coríntios, ele diz assim: o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos nesses dias, mas nós cremos que existe um Jesus que venceu a morte, que Ele não está preso dentro de um túmulo. Eu creio que escama dos olhos vão começar a cair de pessoas, eu creio que o Senhor vai começar a se revelar a vidas, eu creio que o Senhor vai começar a encomendar pessoas na madrugada, para chamar você para orar. Eu creio que Deus vai começar a te dar experiência lá no teu trabalho, vai falar com você, vai mexer com a tua vida de uma forma sobrenatural. Fala para alguém assim pertinho de você, fala: Deus vai te chamar para uma experiência nesses dias. E eu creio nisso, meu querido. Deus vai chamar pessoas para ter experiências. Você vai ouvir Ele chamando você pelo nome. Não te assuste se você acordar na madrugada ouvindo uma voz. Você fala: meu Deus, quem que me chamou? Você vai lembrar disso. Você vai falar assim: é Jesus me chamando para uma experiência. E a nossa resposta tem que ser como Samuel: eis-me aqui. Fala comigo, Senhor, eu estou aqui. Eu ouvi um pastor falando sobre jejum essa semana ainda. Ele falou assim: se você faz um jejum de 12 horas constantemente, logo você começa a ter um entendimento melhor das coisas. Se você jejua 18 horas, logo você começa a ficar mais sensível para as coisas de Deus. Se você jejua 20 horas, logo você começa a ter a experiência de ouvir Deus falando com você. Então nós entendemos uma coisa, que eu creio que nós estamos entrando num período onde muitas pessoas vão ter experiências pessoal com a voz de Jesus. Eu sinto isso, que tem gente que talvez está até aqui incrédulo: pastor,
Eu não sei, eu não acredito nisso não. Então se prepara, meu filho, porque Deus quer pegar incrédulos, Deus quer pegar pessoas que foi lá porque estava em luto. Maria foi ao túmulo porque ela estava em luto. Maria foi àquele lugar porque ela estava com dor no coração. Ela foi lá para levar perfumes, para ungir o corpo de um morto, mas só que ela se enganou. Quando ela foi para um lugar de morte, ela saiu de lá cheia de vida. Eu creio que você pode estar aqui nessa noite, talvez incrédulo, já duvidando, não acreditando mais. Será que Deus pode fazer algo com a minha vida ainda? Eu quero dizer algo para você. Você pode estar cheio de experiências negativas, mas o Senhor vai reverter essa história e dar experiências novas, experiências de vida para pessoas aqui. Eu sinto que Deus vai fazer algo no nosso meio nesse período, meu irmão. Eu não sei você, mas o meu coração está queimando. E uma convicção que experiências vão surgir. Rela em alguém, fala assim: se prepara. Mas toca assim, ó, sabe aquele, dá aquele toque e fala: se prepara. Se prepara. O Deus que é especialista em quebrar incrédulos vai se manifestar. Aquele ao qual a Bíblia diz assim, que a palavra é como um martelo que esmiuça a penha, que quebra lugares duros, lugares rígidos, lugares que de repente não são quebráveis aos olhos humanos, como o coração de muita gente. Eu quero liberar uma palavra aqui. Talvez, meu irmão, você tenha pregado para o teu filho e teu filho não tenha ouvido a palavra. Mulher, talvez você tenha pregado para o seu marido e você tem a sensação que a palavra não entra no coração dele. Eu quero liberar uma palavra que nesses dias, através da tua oração, através da tua experiência, Deus vai quebrar corações duros. Você vai ter uma experiência de uma revelação pessoal com Jesus. Olha que coisa interessante. Esse texto me chamou a atenção de uma coisa. Quando no versículo 5 diz assim: amedrontadas as mulheres prostraram-se com o rosto no chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Versículo 6, preste atenção nisso. Ele não está aqui, ressuscitou. Eu quero que você preste atenção nessa parte agora. Olha o que os anjos dizem às mulheres. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Então o que o anjo diz? Me ajuda aí a pregar. Lembrem-se. Então vamos lá, ler todo mundo junto? O que ele disse? Versículo 7. Que o Filho do Homem presta atenção, olha para cá. Eu fiquei muito curioso e eu fui pesquisar sobre isso. Sabe quantas vezes Jesus avisou que ele ia morrer e ia ressuscitar? Pelo menos 4 vezes. Jesus não fez nada por acaso e nada de supetão. O que aconteceu com Jesus não foi algo, deixa eles me levar agora. Não, foi algo muito planejado, muito pensado. Sabe por quê? Teve vezes dos soldados virem para prender Jesus e ele fala assim: ainda não é chegada a minha hora. E ele ia embora e ninguém via. Então Jesus, ele avisou. E eu fiquei curioso para saber outra coisa.
qual foi o tempo de antecedência que Jesus avisou? A primeira vez que Jesus avisa foi 6 meses antes dele morrer. A segunda vez que Jesus avisa foi 5 meses antes dele morrer. A última vez que ele avisa já estava na semana de Páscoa, dias antes dele morrer. Então ele avisa antes, ele reforça depois, e dias antes de acontecer ele diz novamente: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Então, você sabe o que me fez pensar? Que a dor grita tão alto, que às vezes silencia a voz da promessa. Eu preciso repetir isso para alguns. Às vezes a dor grita tão alto, que silencia a voz da promessa sobre a tua vida. Eu não sei se faz sentido para alguns aqui, mas tem coisa que Deus já falou para você, não foi uma, nem duas, nem três, mas já foi muitas coisas que Deus já falou para você e repetiu, para que você não esquecesse aquilo que Ele disse para ti. Ele já te disse coisas claras, Ele já falou coisas a teu respeito muito claras. Mas o que acontece com a gente? A dor grita tão alto, que cobre a voz da promessa sobre a nossa vida. Queridos, isso é tão real, isso é tão claro, que todos nós, às vezes, caímos nesse erro. A gente começa a se sentir cansado, a gente esquece do que Deus falou. Tem algo que dá errado, a gente esquece do que Deus falou. Tem alguma coisa que não sai conforme o nosso plano, nós esquecemos do que Deus falou. Para pensar se isso não acontece. Deus já te falou coisas específicas, sabe? Muito clara, muito direcionada a teu respeito, a teu futuro e a tua vida. Só que uma coisa sai do trilho, sabe o que você faz? Você permite que a dor grite mais alto do que a voz dele. Gente, com os discípulos não foi diferente. O anjo aparece e fala assim: lembra, vocês estavam lá na Galileia ainda, não é agora, é lá atrás, vocês estavam lá atrás, lembra do que ele falou? E o anjo repete, que convém que ele fosse entregue a pecadores, para ser morto, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas eles estavam como? No versículo 5, amedrontados. Se você vai para João, você vê eles com medo. Se você está em Lucas, você vê eles com medo. Se você lê Marcos, você vai ver eles com medo. Porque o medo pode silenciar a voz de Deus. Eu não sei se está fazendo sentido para alguém aqui nessa noite, mas eu sinto que Deus está falando com pessoas aqui. Meu filho, minha filha, você precisa parar de deixar a dor gritar mais alto aí dentro. Coisas que estão vindo na tua direção para tirar o foco daquilo que Deus um dia falou para você. Você sabe do que Ele já te revelou, você sabe do que Ele já apontou, você sabe do que Ele já te mostrou, você sabe do que Ele tem para você, mas chegou a hora de você calar as vozes que têm gritado muito mais alto do que a voz de Deus. Chegou a hora de você aquietar seu coração, chegou a hora de você aquietar essas vozes, chegou a hora de você colocar por terra tudo aquilo que tem impedido você de lembrar aquilo que Deus um dia disse para você. É a hora. E quando isso acontece, queridos, olha que coisa interessante. Lucas, (24) 6. Nós vamos ler até o 8 agora. Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembre-se do que ele disse: quando vocês
ainda estavam com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, eles lembraram. Eles não lembraram na hora, mas eles lembraram depois que o anjo falou com eles. A questão é importante que você lembre. Se você até agora não estava lembrando, e você começa a lembrar a partir de agora, que o Senhor começa a te lembrar, isso não há problema algum. O importante é que você lembre. O importante é que você traga a sua memória. O importante é que você lembre daquilo que Ele tem contigo, daquilo que Ele disse um dia. Isso é o mais importante, que você lembre de tudo que Ele tem para ti. Uma coisa precisa ficar muito clara para a gente. A gente precisa gravar no nosso coração as palavras dele. Porque se a palavra dele não estiver gravada em nós, nós vamos poder ouvir muitas coisas e não vamos lembrar. Por isso, quando Josué assume a liderança de Israel, Deus fala assim para Josué: Josué, medita na lei dia e noite. Davi diz assim: eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando você tem a palavra guardada, quando você permitiu que ela entrasse, quando você permitir que a palavra entre, que a palavra faça morada dentro de você, vai surgir momentos que você está no meio da sua dor, mas o Espírito Santo vai vir e vai te lembrar daquilo que Ele falou para você um dia, daquilo que Ele tem para você. Guardar a palavra é fundamental para que Ele te lembre da palavra. Tanto é que a Bíblia diz que o Espírito Santo trará na nossa mente as palavras de Cristo. Você está entendendo a importância de guardar, de comer? Quantas vezes no começo da minha caminhada, sabe, eu saía de um culto, na época a gente não tinha live, na época não tinha transmissão, não tinha nada disso, mas eu lembro que com a Bíblia ainda impressa, eu escrevia a palavra de hoje, chegava na minha casa, eu ia abrir a Bíblia de novo, eu ia ler de novo, eu ia meditar de novo, eu tinha meu caderno que eu fazia as minhas anotações, para guardar aquilo no meu coração. Quantas vezes eu não pegava versículos e começava a decorar aqueles versículos, decorar, guardar aqueles versículos, porque quando você tem a palavra guardada no teu coração, o Espírito Santo vai lembrar você no dia da sua dor, Ele vai lembrar você de coisas, e eles só lembraram porque aquela palavra estava no coração deles. Então quando o anjo fala, eles lembraram. Versículo 9 ao 11 diz assim: quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Aos que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Entretanto, os discípulos não acreditaram nas mulheres, porque as palavras delas lhes pareciam loucura. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando. Tem coisa que você ouve que parece loucura, que não tem sentido, parece não ter lógica, porque contraria a tua razão.
E a nossa reação quando nós ouvimos algo que parece não ter lógica, quando nós ouvimos algo que vai contra a nossa lógica humana, a nossa reação é duvidar. Qual é a reação nossa toda vez que a gente ouve algo extraordinário? Porque o que elas contaram foi algo ordinário ou algo extraordinário? Foi algo natural ou sobrenatural? Você percebe que muitas vezes o extraordinário soa como loucura. Você percebe que muitas vezes o sobrenatural soa como loucura. Você percebe que coisas que muitas vezes fogem da lógica humana soam como loucura. Mas nós estamos aqui nessa noite falando de um Jesus que realmente ele contraria a lógica, que ele contraria os padrões, que ele foi contra tudo aquilo que já tinha existido. Ele foi o único que morreu, mas ressuscitou. Aleluia! Ele foi o único. Meu irmão, uma coisa a gente precisa aprender aqui. Nós precisamos aprender algo aqui. Sabe o que? É quando você ouvir algo que contraria a tua lógica, que seja sobrenatural, você não ter a mesma atitude que eles tiveram, de incredulidade. Deus está falando para alguns aqui, tem coisas que Ele vai fazer sobre a tua vida, que você pode achar até loucura, mas a tua reação não pode ser duvidar, a tua reação tem que ser levantar a tua mão e falar assim: Senhor, eu posso não estar acreditando, mas eu recebo sobre a minha vida, eu tomo posse disso sobre a minha vida, eu creio que o Senhor vai fazer isso sobre a minha casa. Sabe por quê? Pode contrariar todas as lógicas, mas Ele é um Deus do impossível. Aleluia. Eu quero que você se coloque de pé. A sequência da história, ela é a seguinte: eles ouvem e vão conferir. Eles ouvem e vão ver o que está acontecendo. Mas quando eles vão ver o que está acontecendo, os olhos deles testificam aquilo que os ouvidos já tinham ouvido primeiro. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, que os teus olhos vão testificar aquilo que os teus ouvidos estão ouvindo primeiro. Você vai contemplar com os teus olhos aquilo que muitas vezes está brotando aqui dentro, ou que está sendo liberado e entrando na sua vida através da audição. Os teus olhos vão conseguir contemplar coisas que talvez você não imaginava. Você vai contemplar a mão de Jesus, a mão de Deus sobre a tua vida, gerando transformação e gerando o sobrenatural sobre muitas causas que você tem pedido, tem orado, tem buscado diante de Deus. Quando tudo parecia o fim, os olhos deles veem que Jesus tinha ressurreto. Nós estamos aqui para celebrar esse Jesus, porque com a ressurreição dele, hoje nós podemos crer, hoje nós temos uma nova história, hoje nós temos o maior presente, primeiro que é a salvação, segundo, ter o poder de se tornar uma nova criatura. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero que você coloque sua mão sobre o seu coração agora. Quero que você feche os seus olhos. Porque quando Ele ressuscita, quando Ele morre e ressuscita, isso nos dá a legalidade de se tornar uma nova criatura, uma nova pessoa, uma nova história, uma nova vida. Eu creio que o Senhor está reescrevendo histórias, que o Senhor está reescrevendo tudo aquilo que um dia você acreditou que já era um decreto final. Eu quero dizer para você, a dor não vai apagar a promessa sobre a tua vida. O que você tem vivido
nesses dias não vai mais sufocar a voz de Deus sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua família. Eu quero que você abra o seu coração para Jesus agora e fala: Jesus, eu quero que o Senhor toque na minha vida hoje. Eu quero que o Senhor mude a minha história. Eu quero que o Senhor me resgate, que o Senhor me transforme, que o Senhor me restaure. Eu quero que o Senhor faça de mim uma versão melhor.